Olá, boa tarde! Tudo bem com você que está aqui conosco hoje? Eu e Fabiana Couto, minha amiga querida, para falar de um assunto muito bacana. Ah, claro, mas deixa eu me apresentar, né? Eu sempre já começo falando assim, mas eu às vezes esqueço de me apresentar. Você tem novos, né? Novas pessoas que te acompanham. Exatamente. Aí às vezes eu... Mas aqui, ó, me lembrei. Eu sou a Carolina Salles, sou psicóloga e coach. E eu venho fazendo aqui semanalmente lives com profissionais que vêm contar pra gente informações sobre aspectos diferentes da vida, porque o meu objetivo é levar até você mais informações de qualidade, para que você possa cuidar mais da sua saúde, para que você possa ter uma vida mais em paz, mais em equilíbrio, realmente organizando todos os setores da sua vida. E o setor da saúde, ele é muito importante, então aqui a gente acaba falando muito de saúde. E se você não sabe, como coach, eu faço um trabalho especialmente com mulheres, justamente para as mulheres se sentirem mais em paz, equilibrando aí a maternidade, a carreira, o casamento, que são tantos papéis que a mulher segue, enfim. Então a gente faz esse trabalho e é por isso que eu trago sempre aqui para o nosso programa um profissional da área da saúde para contar de algum aspecto para a gente. E hoje, como eu vinha falando, estou com a Fabiana Couto. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar muito aqui. Prazer. Eu né? te agradeço, um prazer Sempre enorme. muito agradável estar com você, Carol, sempre trazendo conteúdos super relevantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E você falou de equilibrar os pratinhos, né? Eu tô aqui tentando compartilhar na minha página. Compartilha. Eu vou contando, então, quem é a Fabi, enquanto você vai compartilhando na sua página. Não é essa página, essa não. Essa não é, Tá. É uma outra. Tá, é uma outra. Eu tô de branco na minha página. Tá. Isso, tá aqui, essa foto. Tá aqui, isso, essa foto, exatamente. Oi, gente. Oi, Ale, oi, Jason, tudo bem, queridos? Bom, então a Fabi, hoje nós vamos, primeiro eu vou falar o tema e depois dizer um pouquinho da Fabi, ela também vai se apresentar. Hoje nós vamos conversar sobre autoestima e diabetes, que é um tema, né, algumas semanas atrás eu conversei com a doutora Carla aqui também sobre esse tema, que particularmente é um tema que eu gosto muito, porque também já convivi bastante com pessoas que são portadoras de diabetes, então eu sei de como é esse dia a dia, então é um assunto que eu gosto, né, bastante de conversar, de aprender, e porque eu sei a diferença que faz para uma pessoa que vive uma doença crônica ter informações e realmente cuidar dos seus aspectos emocionais, para que ela possa ter uma qualidade de vida ainda melhor, para que ela esteja ainda melhor em todos os setores da vida. E é por isso que a Fabi está aqui hoje para conversar com a gente. Eu tô aqui toda atrapalhada com o meu celular, gente, mas vai dar certo. Sim, vamos dar um oi, então. Um oi aqui para quem está no Insta. Pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo. A gente está agora dando as boas-vindas para quem está no Insta da Fabi, que ela também está compartilhando lá. Né? Já conta pra gente como é o Insta, se a pessoa quiser aqui acompanhar. Insta é @divabética_oficial. Fantástico, porque esse é o assunto que a gente vai falar. Ao invés de eu apresentar a Fabi, eu vou pedir para que ela se apresente. E aí a gente vai começar a ver o encanto que é ouvi-la falar daquilo que ela faz. A gente estava aqui conversando antes e eu vou ficando cada vez mais encantada quando eu acompanho o trabalho dessa profissional competente que vem trazendo um movimento muito importante e eu diria até um movimento importante para o nosso país, porque acho que tem, quem sabe até internacionalmente, eu digo que ela vai voar muito. Enfim, então, por favor, se apresente, minha querida. Oi, gente, tudo bem? É um bate-papo, né? Muito gostoso estar aqui. O trabalho que eu faço, ele está voltado para a questão do empoderamento, da educação sobre a saúde emocional da mulher, da família, né? Do entorno dessa mulher que tem diabetes. É uma doença ainda que existem muitos estereótipos, né? Sim. Voltados, né, para o paciente diabético. Existe também uma carga emocional que já vem junto com o diagnóstico. Muitas vezes o diabetes tipo 2, a pessoa quando recebe o diagnóstico, vem muitas vezes um estigma de que você tá com diabetes porque você não se cuida. Sim, a culpa é sua.
você é sem vergonha, a gente ouve muito isso. E, na verdade, é uma doença que está relacionada não só com o estilo de vida, mas está relacionada também com alguns fatores genéticos que podem ser, sim, silenciados com um estilo de vida mais adequado. Mas eu falo muito sobre o papel da saúde emocional dentro desse contexto, que é ainda um aspecto muito negligenciado, não só no contexto do diabetes, mas de forma geral. Sim, sim. Ainda tem muito estigma, né? Carrega muito estigma essa coisa de cuidar da saúde mental. Pois é, e eu fico pensando que assim, né, quando se tem um diagnóstico de uma doença crônica, que o diabetes a gente sabe que né, ele se torna uma doença crônica, muitas vezes, a partir desse momento, a partir desse diagnóstico, isso já gera um impacto emocional importante ali para a pessoa, com certeza. Né, tanto para os insulino-dependentes, como para aqueles que passam a ter restrições alimentares. Então, a partir daquele momento, modifica a vida, modifica, inclusive, os hábitos sociais, né, porque os hábitos alimentares da família, Perfeito, Carol. A imagem que a pessoa traz de si mesma. Então, quer dizer, o impacto emocional é muito importante. E é sobre isso que eu falo principalmente no projeto, a sua autoimagem. Porque, assim, as pessoas me perguntam, mas o que tem a ver a autoestima com o diabetes? Tudo a ver. Porque não só na minha experiência, como na de muitas e muitas mulheres com quem eu falo, ou com quem eu faço trabalhos de coaching, de desenvolvimento pessoal, elas falam que o fato delas terem diabetes deixou uma marca em relação à imagem que elas têm de si mesmas. Muitas vezes a família acabou super protegendo e essa pessoa acabou se sentindo incapaz, então hoje ela é uma pessoa mais dependente dos outros, ou muitas vezes ela teve vergonha ou ainda tem vergonha de falar para outras pessoas que ela tem diabetes como se fosse um defeito de fábrica, né? Como se fosse algo que a torna inadequada por ser diferente dos outros, enfim. Já ouvi muitas mulheres falando, mas quem é que vai querer casar com uma mulher diabética? É mesmo? Já. E, inclusive, é uma preocupação dos próprios pais em relação a isso. Sim. Às vezes é uma coisa velada, que eles não falam muito, mas, assim, em confissões, em conversas que eu tive já com várias pessoas, vem muito essa questão, assim, de se sentir inadequada, de se sentir menos, de se sentir um problema, né? Porque, realmente, o diabetes, ele vem repleto, assim, de autocuidado. Você precisa ter uma rotina muito disciplinada, realmente, para você se cuidar. E isso vai ter um impacto não só na sua vida, mas na vida das pessoas que te acompanham. Exatamente. E eu sempre falo, gente, é o pacote completo. Todo mundo traz alguma bagagem, todo mundo tem o seu pacotinho. Sim, cada um de nós é um pacote, né? Costumo dizer, quais características a gente quer conviver, porque temos, né, cada um de nós tem a sua característica, e vem, de fato, com esse pacote. Agora, é um pacote que tem a necessidade da disciplina, que tem as restrições, que dá para se conviver muito bem. Se você conseguir conviver bem consigo mesmo. Porque se você não consegue, as pessoas ao seu redor também não vão conseguir. E aí não adianta exigir que o outro te aceite, que o outro, tá pitando aqui, que o outro cuide de você, se você não se cuida, se você não se aceita. E esse é o princípio do projeto, né, que nasceu através do blog, mas aí já rapidamente teve um crescimento nas mídias sociais. Eu dou palestras hoje pelo Brasil inteiro. Faço eventos, fiz um no ano passado, que foi o Divabetica Fashion Show. Demais, gente. Ela estava me contando aqui, muito, muito bacana. Conta pra gente, aliás, como é que é, porque eu acho que é um projeto que tem uma causa, né? Eu acho que quando a gente tem uma causa por trás, e mais do que isso, a gente vê essa causa sendo alcançada, né? O resultado que ela tem, isso de fato, né, dá uma satisfação enorme para quem faz o movimento, para quem está ao lado acompanhando, né? Eu vi o movimento nascendo. Verdade. Inclusive foi minha coach, me ajudou a dar esse passo. E aí eu
vi esse movimento nascendo, que, né, que é um movimento muito importante e necessário, porque já acompanhei clientes no consultório, já tive pessoas na família, enfim, e já acompanhei também a Fabi, e a gente sabe o quanto tem de impacto para, né, a vida, para o dia a dia, e ter este movimento, né, a gente acaba escutando relatos de quem passa a fazer parte desse movimento, porque eu, inclusive, tenho indicado para muitas pessoas o Divabética, porque quando a pessoa sabe do diagnóstico, vem uma série de dúvidas, e ali no Divabética você tira uma série de dúvidas, a Fabi coloca lá sempre vídeos, enfim, informação para quem é portador de diabetes, e faz esse movimento, esse evento. Então, conta pra gente um pouco, tanto o que é exatamente o movimento e o que é esse evento que você fez. Conta pra gente, por favor, Fabi. Assim, o tratamento do diabetes, ele envolve muito conhecimento, muita informação. Eu sempre falo que é um pilar. Um dos principais pilares, conhecimento e informação, mas um outro pilar muito importante é o apoio. É você não se sentir sozinho. Sim. E o movimento ele foi criado em virtude disso. Eu não quero que nenhuma mulher, nenhuma família, nenhuma pessoa que esteja passando por dificuldades em relação à aceitação do diabetes ou em relação ao tratamento se sinta sozinha. Não está sozinha. Então, isso movimento... é tão importante, né? Porque uma das necessidades do ser humano é a necessidade de se sentir pertencendo a algum grupo, pertencendo a algo. E quando você recebe um diagnóstico de uma doença crônica, muitas vezes a primeira sensação é a de exclusão. Exatamente. E aí, quando você encontra um grupo, e um grupo que te leve, né? Exatamente, um grupo que te ajuda a olhar para você mesma, a olhar para o diabetes, enfim, a olhar para a situação pela qual você está passando de um outro jeito, você passa de novo a pertencer. Então, você sai da sensação de exclusão para a sensação de excluído, para a sensação de pertencimento, né? De pertencer a um grupo. Então, isso é fantástico. E isso é muito terapêutico. Sim. Eu fechei aqui as suas perguntinhas. Não, mas gente, eu tô se vendo, vocês tiverem comentários e perguntas, é um bate-papo, ele tá? de vez em quando dá uma paradinha, mas daqui a pouco volta e pronto. Então, essa questão do pertencimento, né? É muito importante, é terapêutico, esse contato com outras pessoas com diabetes. Porque eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 com 13 anos de idade. E na época, a gente não tinha essa cultura das mídias sociais, dos grupos online, né? A gente tinha, assim, as associações que já faziam esse trabalho, sim. Mas que tinham um medo muito grande de chegar até lá, e assim, até minha família me protegeu um pouquinho disso, porque eles tinham medo do que eu ia encontrar, porque o diabetes ele é conhecido muito em virtude das suas complicações severas de saúde. Então, assim, eles não tinham muita segurança se ia ser realmente um ambiente saudável ou não para mim. E aí eu fiquei ali no meu casulo e eles também. Só que isso foi super... teve um impacto negativo na minha autoimagem, no meu desenvolvimento, né? Eu estava numa fase de adolescência, então o que eu mais queria, de fato, era pertencer, só que eu me via muito diferente de todo mundo que eu conhecia. Eu não conhecia ninguém que tinha diabetes. E isso é interessante, né, da gente pontuar, que é o fator que acontece normalmente quando uma criança ou um adolescente é diagnosticado com diabetes, que é a proteção, né, porque aquela criança precisa de uma atenção especial, de um cuidado especial, é fato, porque... Né, se é tipo 1, normalmente ela se torna insulino dependente, ela precisa daquele cuidado mais próximo e a família tende a fazer isso. Isso também gera um impacto emocional a médio e a longo prazo. Porque de alguma forma você pode seguir vários caminhos, mas um deles, e bastante provável, porque eu vejo isso acontecer com pessoas que têm diabetes e também outras doenças crônicas de saúde, assim, então eu não sou capaz, eu me torno uma pessoa muito dependente dos outros e isso vai ter um impacto na minha vida mais pra frente. Sim, então, sim. Essa postura da sua família te impactou de que jeito, Fabi? Então, os meus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento. E eles tentaram trazer o máximo de informação para dentro de casa. Minha mãe médica, ela tinha muita informação e ela trouxe isso para dentro de casa, mas eu não conseguia acessar porque eu não tinha aceitado. Então, por mais que eu tivesse acesso à informação, à tecnologia de ponta da época, que hoje já é de ultra ponta, né? Se a gente pode chamar assim, mas assim...
eu não conseguia acessar isso, não conseguia utilizar isso a meu favor, porque eu não aceitava, eu ainda estava na revolta, eu ainda estava na negação, que são sentimentos comuns logo após o diagnóstico, mas se você percebe que isso está perdurando por um tempo e que isso já não está sendo positivo para você, é muito importante procurar ajuda especializada. Especialmente, né? Porque se a gente continua... Tem pessoas falando aqui, tá? Eu só vou lendo. Tá bom. Pode falar. Porque se a gente continua na negação e na revolta, isso gera um impacto no tratamento, muitas vezes. Porque uma pessoa que ela está não aceitando, a adesão dela ao tratamento vai ser diferente. Sim. Até de querer esconder, de se sentir envergonhada, ou da revolta mesmo, e aí do desejo até de não se cuidar. Enfim, então tudo isso pode, emocionalmente, tudo isso pode acontecer. Vira um grande emaranhado emocional, que, assim, eu converso com muitas pessoas que relatam isso que eu também passei lá atrás, que assim, eu quero melhorar, mas eu não sei como fazer, eu tô patinando, eu não consigo sair do lugar. E muitas vezes, sim, não vai conseguir sozinha mesmo. E a gente tem que tirar esse estigma, muitas vezes, que a gente carrega de eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer sozinha. Não vai conseguir fazer sozinha, porque nós não estamos aqui nesse mundo sozinhos. Começa por aí. Exatamente, exatamente. Então, isso não... Pra gente nascer, a gente precisa de alguém. Já precisa de alguém. Então, vamos parar com essa coisa de ter que fazer as coisas sozinho. E assim, a gente... através do olhar do outro, através da experiência do outro, a gente aprende muito sobre a gente, né? Sim, então, é isso que o movimento busca proporcionar para as pessoas. E esse evento, inclusive, é um evento que vai acontecer agora no dia 10 de novembro no Rio de Janeiro, mas a gente vai ter uma sequência de eventos aí pelo Brasil todo, a partir de 2019, onde a gente vai ter palestras, educacionais sobre o aspecto emocional do diabetes. E aí a gente vai ter uma médica, a doutora Cláudia Piper, falando sobre transtornos alimentares e diabetes, que tem uma relação muito grande. É mesmo. Que bacana que tem. Precisa falar sobre isso, até porque o paciente diabético, depois do diagnóstico, vira um foco muito grande para a comida. E essa questão de controle da comida pode levar a um descontrole, né? São contrastes. Sim, sim, sim. E a gente vê que acontece muito, principalmente com mulheres, por isso que também meu projeto é voltado para mulheres, porque existem necessidades específicas que muitas vezes quando você quer falar com todo mundo, você não consegue falar com ninguém. Então eu decidi focar nesse público, sim, para ter esse diálogo, né? E a mulher, ela tem... hoje em dia, a autoestima, ela tá muito divulgada, né? Então, todos... né, hoje, a maior parte das pessoas procura se cuidar. Agora, ela tem algo, né? A mulher tem essa coisa, geralmente, que é cultural, né? Da vaidade, do se cuidar. Da pressão. Exato. Pelo padrão de beleza, né? Padrão do corpo. Exatamente. Uma vez, eu já até fiz uma live aqui exatamente falando sobre isso. Se você quiser assistir, é só buscar nas lives. É uma live com a Jussara, que a gente falou exatamente, né, do padrão que às vezes a gente quer seguir e que a gente fica escravo mesmo desse padrão de beleza. E aí imagina com uma doença que é real, claro. E aí imagina com uma doença crônica que está completamente ligada à alimentação. Sim. Totalmente. Né? Totalmente. Meio que você perde o prazer da alimentação, porque toda vez você tem que ficar ali, você é muito cobrada, todo mundo tá te observando, você se cobra, e aí, em algum momento, quando o controle é muito grande e é muito rígido, por isso que hoje em dia as diretrizes de educação em diabetes falam que assim, não existe hoje uma restrição, por exemplo, até mesmo o açúcar, ele pode ser consumido de acordo com prescrição médica, mas não é ideal tirar completamente o açúcar da dieta do diabético. Que interessante, né? Porque antigamente se proibia, né? As condutas há tempos atrás era completamente proibido. Tanto que todo mundo conhece isso, né? Quando eu falo que eu tenho diabetes, eu não falo, mas então você não pode comer e tal. É normal, mas eu educo as pessoas o seguinte: eu hoje tenho conhecimento, eu sei o quanto eu tenho que aplicar de insulina, ou o que eu tenho que fazer para poder consumir determinado alimento. Então, responsabilidade te dá liberdade. Mas esses protocolos, principalmente de tratamento infantil, eles não indicam mais a retirada total do açúcar, porque eles viam que a partir da pré-adolescência e adolescência, essas crianças que tiveram maior restrição alimentar acabavam desenvolvendo transtornos alimentares também. Então, é o equilíbrio. Sim, e é
conhecimento, porque né? a privação realmente, né? Você privar completamente, é como você acabou de dizer, o melhor dos mundos é o equilíbrio, porque a privação completa, ela abre espaço para que a gente busque recompensa, né? Muita privação, ela faz com que a gente busque recompensa. Ó, a Carol da Menestrello dando oi. Oi, querida. Olá, muito bom ter Carol. você aqui. A Carol, ela tem uma empresa de decoração maravilhosa e é uma mulher super empoderada. Um beijo, Carol. E aqui tem uma pergunta falando assim, ó, é da Linda Toda. Ela estava falando o seguinte, que ela se sente muito só e que ela percebeu que as pessoas se afastaram dela. Me sinto excluída. Interessante, né? E ela é diagnosticada. É diagnosticada. E aí, como é que vocês recebem essa pessoa no movimento, no Divabética? Porque eu imagino que isso que ela viva, muito provavelmente outras pessoas também já vivenciaram. Né? Imagino que você escute bastante esse relato. E, enfim, como é que é a condução? Como é que é o movimento, né? Porque talvez o movimento seja justamente para dar esse contorno. Sim, a gente dá esse abraço. Vem com a gente. O movimento Diabética tem essa essência. Eu chamo de movimento justamente por causa disso, porque é um movimento. As pessoas vêm, elas fazem parte. E assim, Divabética não é a Fabiana, né? Eu tava num curso esses dias e falaram assim, Divabética. Eu falei, você, porque a pessoa tinha diabetes, era uma mulher que tinha diabetes. Eu falei, você também, todas somos divabéticas, desde que você se identifique, lógico, com esse chamado, né? Mas assim, essa questão de se sentir só e de se sentir excluída pelas pessoas, eu acho que assim, tem pessoas que se afastam um pouco pelo medo, pelo desconhecido, por não entenderem quais são as implicações daquilo, e a gente pode tentar educar, né? Sempre parte da gente, eu acredito nisso. Se a gente tem essa atitude de aceitação e de entender que o outro é o outro, mas que assim, a atitude dele, ela pode ter aí uma interação com a nossa atitude, com a nossa realidade, a gente pode fazer algo em relação a isso. Então, a gente pode tentar educar e falar, olha, se acontecer uma situação como essa, eu tenho uma hipoglicemia severa, você age assim, se acontecer assado, e aí você deixa a pessoa assimilar aquilo e ver se ela quer continuar próxima ou não, e aceitar que tem pessoas que não têm estrutura, ou que, enfim, e acontece. Mas eu acho que também a gente precisa ter uma autorreflexão grande de se a gente não está se afastando, se a gente não está, de alguma forma, evitando o assunto, ou sonegando a informação, no sentido de que a gente que está, de alguma forma, fazendo esse movimento de se fechar. Será? Eu acho que é uma autorreflexão, não é regra. Exato, mas... exato. É importante que a gente tenha essa autorreflexão constante, porque eu já senti isso também. Principalmente em situações de encontros românticos. Então, quando eu não estava namorando, um bom tempo atrás, eu, quando ia sair com uma pessoa nova, eu já achava que aquela pessoa não ia aceitar a minha bombinha de insulina, né? Existe um aparelhinho, não sei se todo mundo conhece, que é uma bombinha de insulina. Ela fica ligada a mim 24 horas por dia. Então, assim, você só tira para tomar banho, essa daqui é a prova d'água, nem para isso. Eventualmente para fazer sexo, para essas coisas. Atividade física muito brusca, mas assim, te acompanha 100% do tempo. Sim. E eu achava que assim, poxa, se a pessoa, de repente, entrar em contato com isso, ela vai se afastar. E aí teve uma situação que eu fui sair com uma pessoa que eu tava conhecendo, eu tirei a bomba de insulina, né? A pessoa não me pediu nada, não, foi algo que eu fiz por conta própria e que eu acabei me prejudicando muito, porque eu tirei a bomba de insulina, eu apliquei com a seringa, mas são terapias de tratamento diferentes. Sim. E eu fui para uma hiperglicemia muito grande, ou seja, depois eu tive que lidar com as consequências da minha atitude, e essa pessoa mais pra frente, quando descobriu que eu usava a bomba de insulina, inclusive achou algo muito positivo e passou até a me admirar mais do que antes. Então, assim, era algo que eu estava projetando nele, porque eu não aceitava. Então, acho que tem que olhar para esse lado também das coisas.
Sim, e às vezes, né, a gente acaba fazendo esse movimento na vida, né? Porque toda relação, como a Fabi disse, é uma interação. A gente costuma dizer, né, 50 e 50. No nosso 50%, o que é que a gente pode fazer de diferente para talvez também gerar uma movimentação Adoro diferente. quando a Carol fala isso, gente. Porque isso nos dá poder, nos dá responsabilidade. Exato, também, né? nos dá responsabilidade, exatamente. Agora, há sempre algo que a gente possa fazer, se a gente faz essa reflexão, né? Será que tem alguma coisa aqui dentro de mim? Eu costumo dizer, porque com a programação neurolinguística, que é com que eu trabalho principalmente, a gente diz que tudo acontece primeiro na nossa cabeça, primeiro a experiência acontece aqui dentro, e depois a gente se comporta, então depois ela acontece aqui fora. Então, esse movimento da gente fazer a reflexão do que é que se passa aqui dentro, ele é muito importante, né? De o que eu estou fazendo para gerar os resultados que eu tenho na minha vida hoje. Nossa, isso é radical, né, Carol? Porque quando você começa a viver assim, aí você até fala assim, gente, para esse trem que eu quero descer. Porque aí você fala, gente, mas se tudo que acontece ao meu redor é responsabilidade minha, onde eu tava? Mas tudo bem, a gente tem que olhar para isso sem julgamento. E a gente tem que perceber que também, assim, nesse processo, é possível que algumas pessoas, elas vão embora e outras vão chegar e tá tudo bem, porque a gente precisa criar realmente, principalmente quando a gente tem uma doença crônica de saúde, a gente precisa criar uma base ali ao nosso redor que nos ajude, que nos sustente, que nos eleve e não que nos traga para baixo e que deixa a vida mais amarga e mais difícil. Não é isso que a gente quer, né? E assim, né, a vida, ela é dinâmica, né? A gente olha até pelo aquele aparelhinho na UTI, né? Se ele fizer assim, foi embora, né? Isso daqui é vida, né? Então, eu tô na vida, Carol, vou te mostrar. É o movimento da glicemia. Aliás, é lindo que você falou isso, porque assim, ó. Ai, ó, também não está reto. Eu estou aqui, acho que um pouco ansiosa com a Carol, que a minha glicemia subiu um pouquinho, assim, é ansiedade boa, tá? Mas assim, eu sempre falo isso, porque tem muitas mães que falam assim, nossa, como eu queria um gráfico reto. Aí eu falo, não queira. Não queira. Não queira. Não, gráfico reto não. É a vida, né, Carol? É a vida, né? É a vida. A gente vai sempre, né? Quando a criança, eu trabalho muito com mães, né? E muitas vezes elas dizem, nossa, mas agora vem outra fase. Eu falo, passou, né? Que a gente costuma dizer, até isso já é um jargão, já virou um jargão que passa da fase, né? Como no videogame, como no joguinho, a criança passa de fase, mas a gente na vida, ao longo de toda a vida que a gente percorre, a gente também vai mudando de fase. E cada fase solicita algo diferente de nós. Então, a Fabi estava falando isso agora em relação ao diabetes, e eu vejo em outras áreas do casamento, na vida familiar como um todo, no trabalho. Outro dia mesmo, conversando com uma pessoa aqui no consultório, ela estava me dizendo, mas quando que isso vai acabar? Eu falei assim, enquanto você estiver viva, isso vai acontecer, né? O acabar quando que vai acabar essa brincadeira de cada vez eu tenho que fazer alguma coisa diferente e me esforçar em mais alguma outra coisa, porque é a vida. Quanto mais você passa de fase, a fase vai ficando mais... Exato. Que nem videogame. Que nem videogame, exatamente. E aí, com qualquer situação, inclusive com uma doença crônica, porque cada vez a gente vai tendo mais conhecimento e que também a tecnologia hoje, né, vem ajudando cada vez mais, então você também pode... Mas que também traz uma complexidade. Traz. Então, a tecnologia chega para ajudar, mas ao mesmo tempo você é a pecinha fundamental por trás daquilo, então você precisa ter ainda mais autoconhecimento e consciência. Sim, sim. O autoconhecimento, ele é uma chave excelente para autocura, né? Para autocura no sentido de você se curar daquelas limitações emocionais que você tem. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se empodera, mais a gente se potencializa e mais a gente pode estar em estado pleno de saúde mental, de saúde emocional. E quando a gente está em saúde emocional, a nossa saúde física também fica muito melhor. Com certeza. Mesmo com é uma relação direta. Exato. Mesmo que você tenha uma doença crônica, a doença crônica não vai deixar de acontecer. Agora, emocionalmente equilibrado, cuidado, desenvolvendo de fato uma inteligência emocional, a relação que você passa a ter com a doença crônica, com o diabetes, é completamente diferente. Você sai muitas vezes de algumas posições que às vezes a gente acaba ocupando na vida. Às vezes a gente fica numa posição, mas por que comigo? Ai, não podia ter acontecido. E aí a gente acaba às vezes se vitimizando, inclusive. Sim.
E isso, né, para que a gente seja protagonista da nossa vida, nos desfavorece. Então, quando a gente tem quando a gente se apropria da gente mesma, né? Quando a Fabi fala que é isso mesmo, eu fico com uma bombinha assim, ela tem curva. Eu sou uma diva bética. Sim, eu sou uma diva bética. Então, quando a gente se apropria disso, a gente se apropria de nós mesmos, a gente se apropria do conhecimento que a gente tem sobre nós e dos resultados que a gente quer obter na vida. Sim, com certeza. E você falou isso de quando isso vai acabar, quando eu vou chegar lá. A gente estava até falando antes da live, né? Falando do processo de aceitação, a aceitação não é um processo com começo, meio e fim e que tem, assim, um processo linear. Ele acontece quase que diariamente. Então, assim, ainda hoje tem dias que eu falo, não quero ter diabetes. Aí eu respiro fundo e falo, mas eu tenho. E o que eu vou fazer para esse dia ser melhor? Porque ele pode ser pior ou ele pode ser melhor, dependendo da minha atitude. Então, assim, é um processo contínuo, é um processo de autoconhecimento, mas pode ser mais leve, né? E é isso que a gente quer trazer, isso que a gente traz, que a gente se propõe como diva bética, porque o nome em si já é mais leve, é uma coisa mais alegre, e a gente precisa ter esse resgate da alegria, do viver com alegria, apesar das dificuldades, porque quando começa a se tornar um peso, tudo começa a se tornar muito difícil, a sua saúde física é a primeira afetada. Sim, e a vida, ela acontece, ou melhor, a gente lê a vida de acordo com a lente que a gente põe para enxergar a vida. Se a gente põe uma lente, se a gente escolhe uma lente de mais leveza, certamente o resultado que a gente vai alcançar é um resultado de mais leveza. Se a gente coloca uma lente que tudo é pesado, que tudo é revoltante, ou que todos estão contra mim, ou ai, por que está acontecendo isso comigo? Essas lentes, que às vezes ainda tem dias que a gente faz uso delas, elas acabam nos colocando, de fato, num lugar, né, numa posição em que a gente só afeta a gente mesma. Por quê? Porque esse tipo de pensamento, ele aciona, por exemplo, áreas do cérebro que vão acabar, por exemplo, aumentando o nível de cortisol, aumentando alguns hormônios, alguns neurotransmissores que podem ser mais nocivos para a nossa saúde. Então, e aí ficando mais numa situação de estresse, ou numa situação de depressão, ou numa situação de ansiedade. Isso é pouco útil, porque quando a gente está numa situação de estresse, ou de depressão, ou de ansiedade, de novo, acionamos áreas do cérebro que liberam hormônios e que têm uma condição direta. Há 15 dias atrás, quando nós conversamos com a doutora Carla, ela inclusive explicou aqui. Então, se você quiser assistir essa live, ela explica exatamente qual é a relação que o estresse gera, de um ponto de vista biológico, no paciente portador de diabetes, porque ela diminui a captação. Que legal. Então, eu não vou aqui ousar repetir o que ela falou, mas tem uma explicação de fato para isso, porque aumenta alguns hormônios, né, aumenta a produção de cortisol, e isso afeta diretamente a absorção, enfim, de algum componente que interfere e aí pode elevar a glicose. Então, veja... E olhando por um ponto de vista menos científico e mais prático, assim, a gente brinca que, assim, vida doce, sangue não. Quanto mais a sua vida for doce, menos a gente precisa compensar isso na comida. Exatamente. Né? Porque aí também vai subir a glicemia. E assim, quando a gente leva as coisas com menos amargura, tudo fica mais doce, mais leve. Então, assim, de alguma forma, existe essa interação entre o nosso comportamento, a nossa glicemia, os nossos relacionamentos. E se a gente começar a se observar, a gente vai perceber que naqueles momentos que a gente está mais em paz, você começou falando, né, da sua missão, da sua proposta com as mulheres, dessa paz interior, né? Nesses momentos, se você medir sua glicemia, ou se você tem hipertensão, se você medir a sua pressão, ou se você tem algo, você vai ver que são os momentos que você está mais encaixado ali, que as coisas estão mais harmônicas, que a sua glicemia está ali no alvo e tal. Você fala, nossa, mas eu comi um prato de macarrão, mas não é só isso. Esse estado interior, ele vai te trazer
determinados resultados, que muitas vezes a gente insiste em não olhar e ignorar, mas aí eles vão se repetindo, até que em algum momento... E uma coisa que eu quero falar sobre o que você disse, essa questão de entrar num estado depressivo, de ter pensamentos muito negativos, isso já pode começar a ser um indício de depressão. Sim. E muitas vezes você não consegue, ou na maioria das vezes você não consegue sair sozinho disso, não é? E é interessante porque, às vezes, Fabi, a pessoa não percebe. E aí o papel também de quem está ao redor é muito importante. Isso. O papel da família, o papel do profissional que acompanha essa pessoa, né, o médico, enfim. Porque, às vezes, ela não está se dando conta do que ela está gerando nela mesma com esses pensamentos. E, obviamente, claro que não é por querer, ninguém faz, eu vou ficar mal, claro que não. Agora, a gente acaba tendo um pensamento que a gente alimenta, esse pensamento que vai gerando uma sensação, um sentimento que a gente vai alimentando, e a gente fica ali, naquele... E muitas vezes se recusa a pedir ajuda. Às vezes a gente percebe e se recusa. Exato. Ou às vezes as pessoas também ao nosso redor, elas assim... normal, né? Porque o relacionamento, uma pessoa afeta a outra, mas elas ficam assim, ali frustradas e tal, mas não conseguem perceber que, na verdade, essa pessoa tá precisando de ajuda também, sim, né? Sim. E é interessante porque quando essa pessoa é ajudada, quando ela é olhada, tudo nela vai melhorar, né? Como a gente estava falando do estado de paz, é um estado, claro que o equilíbrio não é algo assim. Não é reto. O equilíbrio, ele é, né? Porque reto, gente, reto, lembra lá da... Não, reto não. Ele é um certo equilíbrio. E para a gente ter um certo equilíbrio, claro que a vida é dinâmica, então a gente vai se adequar e se adaptar ao dinamismo da vida. Agora, um centro, um eixo mais estável, ele é importante. Então, essa pessoa vai ter muito benefício se ela for cuidada emocionalmente nesses aspectos que estão ali, às vezes até meio que... assim, meio escondidinhos, mas que eles estão ali, né, de uma sensação de vitimização, por exemplo, porque comigo, e daí aquele pensamento vai alimentando, mas porque comigo, tudo dá errado, tudo dá errado, e quem nunca, né? Quem nunca, exato, que a gente tá, né, quando isso começa a ficar grande demais, é importante que essa pessoa busque ajuda, e Sim. se ela não tiver tendo essa percepção, que quem está ao redor dela possa buscar também. Vamos ver, tem comentário aqui. Tem comentários. Vivenciei uma situação onde a pessoa me perguntou se eu não tinha vergonha de andar com a bolsinha. Na hora fiquei muito triste, mas depois me serviu de impulso para fazer outras coisas que fazia. O Diva Bética me ajudou muito nesse dia. Não sei como, mas eu fico feliz de ter ajudado. Que legal, que bacana! Acontece. A gente tem relatos mesmo, até mesmo às vezes na escola de bullying, de assim, por exemplo, eu uso um sensor aqui no braço e assim, já tive situações aí que a criança tava usando sensor, aí vem um amiguinho e faz uma brincadeira ou tenta arrancar e começa a chamar a pessoa às vezes de doente, enfim, usando nomes pejorativos. Acontece mesmo, tem pessoas que às vezes levam para esse lado e tal, mas eu acho que é o que você falou, é a atitude que a gente traz em relação a isso. Se você tá firme, com eixo estável e você tem segurança, aí que entra a sua autoestima, e de novo, a autoestima é uma construção, Sim. Ela não é uma coisa estável, estática. Tem dias que você acorda, você tá mais de bem com você mesmo, tem outros dias que você não tá tão bem assim, mas a autoestima é de você falar assim, olha, tenho defeitos, tenho qualidades e eu sou quem eu sou e agradeço por ser assim, né? Quem não me recebe da forma como eu sou, também respeito, mas também não faz parte da minha vida. Sim. E quem me recebe como sou, eu também recebo essa pessoa como ela é, porque é uma troca, é recíproco. E essa questão de carregar a bolsinha ou de usar o sensor, acontece mesmo, gente, mas todas as respostas, de novo, estão dentro, né? Gente. Então é esse olhar generoso consigo mesmos, né? Sim. E a Fabi estava me contando, antes da gente começar aqui a live, que no movimento Diva Béticas, no evento, elas fazem um desfile, e isso tem uma repercussão muito interessante. Conta pra gente, Fabi, um pouco, como é que é esse desfile, como é que ele acontece, porque esse é um jeito da gente tornar muito mais, para dissolver mesmo alguns mitos em relação aos equipamentos, né, que a pessoa portadora de diabetes utiliza. Que se torna uma coisa visível e que... Sim.
é meio que assim, se você de alguma forma esconde a sua condição, aquilo vai mostrar. E muitas vezes, assim, muitas pessoas com quem eu falo me dizem, eu uso o sensor, mas eu deixei de colocar em tal festa, me ferrei porque minha glicemia subiu muito, passei mal e não aproveitei a festa. Então, assim, sempre essa questão de, ok, eu posso até sentir uma certa vergonha de estar usando isso aqui agora, mas a pessoa prejudicada ou beneficiada sou eu mesma. E é isso que a gente leva no Divabética. Então, nesse dia do Divabética Fashion Show, a gente tem um ciclo de palestras e de atividades, tem um painel com outros influenciadores digitais em diabetes, e a gente tem um bate-papo super descontraído, né, trazendo as questões do dia a dia. E na segunda etapa dessa manhã, a gente tem um desfile com meninas, adolescentes e mulheres diabéticas dos 3 aos 100 anos de idade, trazendo o tratamento como algo para se apropriar e não para se envergonhar. Então, essa grande inspiração veio do exemplo de uma modelo norte-americana, que ela estava participando do Miss Idaho, alguma região ali dos Estados Unidos, e ela estava num contexto zero diabetes, mas ela usava uma bomba de insulina e ela participou do concurso com a sua bombinha de insulina, porque ela falou, eu não vou entrar diferente daquilo que eu sou. Eu vou entrar exatamente como eu sou. Isso teve uma repercussão super positiva, ela ganhou o concurso até pela sua atitude, né, de empoderamento, e isso teve uma repercussão super positiva, e eu falei, eu quero aproveitar essa proposta, essa ideia. Então, nesse dia, as meninas desfilam, a gente tira fotos dela, a gente faz um booking de fotos super diferenciado, super legal, que são imagens que ela vai ter para o resto da vida. E aquela experiência, aquela sensação de estar sendo celebrada pelo fato dela estar cuidando da sua vida. Que isso é algo para a gente se orgulhar e não se envergonhar. Sim. Isso é muito importante, porque o diabetes, muitas vezes, ele, como você disse inicialmente, ele é conhecido por conta das consequências que ele pode ter, né? Então, a gente sabe aí que tem uma série de consequências se você não cuida. Exato. Porque as consequências vêm, né? Consequências mais graves vêm, muitas vezes, de um não cuidado, de uma negligência, que o portador de diabetes acaba tendo, muitas vezes porque nega, porque não aceita. Então, olha que bacana a gente poder realmente celebrar o cuidado, celebrar o autocuidado. Isso mesmo. Porque isso é altamente preventivo, né, na longevidade que hoje a gente tem, e é altamente preventivo para que a gente tenha uma terceira idade, enfim, para que a gente tenha um momento maduro também de muita saúde, porque dá para conviver com o diabetes muitíssimo bem. Né? E é uma coisa que os adolescentes têm dificuldade em ver, né? Você sabe disso, em vislumbrar futuro. O adolescente, ele é muito imediatista. E a gente tem um foco também especial em adolescentes, pessoas de todas as faixas etárias, mas porque a gente quer prevenir, porque o que acontece, a gente ouve muito, né? Semana que vem, inclusive, eu vou entrevistar uma mulher maravilhosa, a Juzinha, que tem diabetes, e hoje ela faz hemodiálise 3 vezes por semana, 3 horas por dia, porque ela fala que durante a adolescência dela, ela sempre achou que nunca ia acontecer com ela, e hoje ela tem 27, 28 anos de idade, e ela tá passando por essa rotina, mas ela optou também em passar por essa rotina não de uma forma amarga, mas de uma forma positiva. Então sempre é tempo pra gente perceber as coisas e mudar, mas a prevenção sempre é o melhor caminho, né? Sim. E não adianta também, assim, muitas vezes eu ouço de muitas pessoas, aconteceu comigo também, de ir ao médico e do médico ficar muito frustrado com a pessoa porque ela não estava adotando aquela rotina de cuidados. Porque, assim, muitas vezes a gente não vai fazer aquilo perfeito 100%. Mas eu sempre falo, gente, 80% já é bacana. Se você conseguir melhorando isso aos poucos, porque esse perfeccionismo, ele também é um grande sabotador do nosso progresso. Sim. Aquele dilema do tudo ou nada. Sim, exato. E aí, se a gente fica nesse dilema, e o dilema de, eu deixei de fazer, então aí eu acabo largando mão. A consequência disso
Ela é muito maior, né? Como quem está, por exemplo, fazendo uma dieta alimentar para um outro, mesmo que seja com outro objetivo, né? E aí o tal da, né, eu jaquei, e aí eu jaquei e jaco para sempre. E aí isso, numa pessoa que está no processo de emagrecimento, a consequência vai ser que ela vai ganhar peso. No processo do diabetes, isso tem consequências muito mais graves. Muito grave. Então, esse cuidado, né, do jaquei, né, isso é muito importante. E, de novo, quanto mais você está conectado com esse mundo, e hoje ainda bem a gente tem a tecnologia para favorecer essa conexão de comunidades, como é o Divabética, você ali tem uma rede de apoio. Tem um apoio para te ajudar a voltar. Exato. Porque assim, todo mundo vai ter recaídas, todo mundo vai ter esse tipo de como fala? Tropeço. Sim. Não adianta você ter uma expectativa de si mesmo, de si mesma, de que você nunca vai tropeçar. Então agora eu decidi me cuidar e pronto, agora eu faço tudo perfeito e tal. E aí quando você tropeça, você se sente tão mal que você simplesmente abandona. Não, tropecei. Você precisa do outro para te ajudar e fala assim, não, vamos voltar, aconteceu comigo, eu também tive essa situação na minha vida, eu resolvi dessa forma, vamos lá. E é isso, é essa energia que o movimento traz. E eu recebo muitas mensagens, assim como uma das pessoas que dividiu aqui, que em determinado momento difícil, essa pessoa encontrou uma resposta na comunidade, sabe? Que legal! Porque a própria comunidade se ajuda. Se ajuda né? muito. Quando você está ali num meio em que muitas pessoas vivem aquilo que você vive, alguém ali provavelmente já passou algo muito parecido com o que você está passando. Sim. E pode, naquele momento, te dar uma orientação, te ajudar, te dar uma palavra de apoio. Isso é muito importante. Muito importante. Grupos terapêuticos, acaba sendo um grupo terapêutico, né? Sim. Terapêutico no sentido de todos se ajudarem. Né? Porque é isso mesmo, a gente não chegou aqui sozinhos e a gente não consegue evoluir, ter essa evolução. Eu acho que, assim, o grande start para mim de começar a me cuidar, que, assim, eu fui diagnosticada aos 13, apenas com 27 anos eu comecei a ter realmente uma consciência maior, mas meu primeiro passo foi, assim, eu comecei a falar com outras pessoas que também tinham a condição. Eu fui viajar e fui voluntariar para uma ONG de diabetes, isso me aproximou mais das pessoas, e eu comecei a trabalhar, me tratar com um time multi-interdisciplinar. E tudo isso foi, assim, uma grande alavanca de crescimento. E em poucos meses, os meus resultados estavam completamente diferentes. Tanto que eu lembro que minha médica falou assim, gente, parece resultados de outra pessoa. Porque Sim. numa média de 3 meses eu consegui realmente resultados muito positivos. Mas foi justamente quando eu resolvi que eu não ia continuar batendo naquela tecla de eu tenho que fazer tudo sozinha e eu ia deixar as pessoas se aproximarem para me ajudar, inclusive a minha família, porque eu sempre rejeitei muito a ajuda deles. E ninguém é perfeito, gente. Ninguém vai chegar já com o discurso completo do jeito que você quer ouvir, mas você precisa ir passando para essa pessoa, olha, quando você me fala isso me ajuda. Quando você fala desse jeito, não me ajuda. Porque essas pessoas também, elas precisam ser educadas em relação ao seu processo, que é uma coisa muito interna. Muito, e a Fabi tem uma experiência, se me permite, né? Assim, claro. Porque eu acho que não é porque eu vou falar porque você conta isso normalmente, que você foi morar fora, então Sim. quer dizer, para a gente observar que fora do país, então ela ficou alguns anos morando nos Estados Unidos, né? Então não sei se você vai contar disso muito melhor do que eu, mas para a gente observar, eu estou trazendo essa informação, que assim, quando o diagnóstico acontece, quando criança ou quando adolescente, há uma tendência a uma superproteção. Sim. E muitas vezes isso pode até ser um limitante para a criança ou adolescente se apropriar da própria condição. Agora, isso é muito possível. Tanto é possível que a gente tem a Fabi que tem essa história e com certeza muitas outras pessoas têm essa história. E até para os pais isso é importante de ser dito. Porque os pais ficam num papel de muito medo, de receio, de medo, de cuidado, porque obviamente tem muito amor, querem o melhor para aquele filho, para aquela filha. Então, o movimento de proteção ou de superproteção, ele vem em função de um amor, com a melhor intenção do mundo. Agora, quando os pais também
começam a entrar nesse universo e a verificar quantas possibilidades, o quanto se aquela criança, se aquele adolescente for sendo educado, for sendo psicoeducado, né? Porque é uma psicoeducação, que é tanto a informação como dar um suporte emocional, ela vai cada vez mais se apropriando dessa condição, se empoderando ao ponto de, por exemplo, fazer, né, algo que você pode ir morar fora com uma doença crônica e você pode ficar bem com isso, porque a Fabi ficou muito bem. Foi o período que eu fiquei melhor, inclusive, porque eu acho que eu me senti mais nunca me senti tão responsável pelo meu tratamento como lá, porque aqui eu nunca assim tinha de fato me responsabilizado por isso. Você acaba se acomodando e jogando a culpa nos outros, né? Porque assim, eu ouço isso direto, assim, de alguns pacientes adolescentes e tal. Porque minha mãe ficou de fazer isso e ela não fez. Aí eu falo, mas o diabetes é de quem? Não é da sua mãe. Então a gente vai psicoeducando, porque senão realmente a pessoa, ela tem dificuldades de se responsabilizar pelo tratamento. E quando eu morei fora, foi a fase que eu mais me responsabilizei pelos resultados, porque era eu comigo mesma. Então, assim, foi uma experiência realmente muito positiva no meu na sua história, sim, e assim, e é positivo, né, muitas vezes para os pais saberem disso também, né, o quanto impulsionar essa autonomia, essa independência é muito importante, porque essa criança, esse adolescente, ele vai se tornar um adulto. E uma dependência emocional na fase da infância e da adolescência, ela vai repercutir na vida adulta, podendo trazer limitações. Você vê direto isso em consultório, provavelmente, né? Muito. Uma pessoa que não confia tanto nela mesma. Exatamente. Provavelmente. Porque ela não teve essa autonomia, essa independência estimulada. Ao contrário, ela teve, o estímulo foi para a dependência. E aí, quando você chega na vida adulta, você tem uma mentalidade de quem foi dependente ou esteve dependente durante a infância e adolescência e agora também pensa e vê o mundo desta forma. Só que o mundo não te vê dessa forma. O mundo vai te cobrar. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Vocês, do Divabética, né, e a Carol, me ajudaram muito mesmo. Meu nome é Suzana, eu estava muito depressiva e vocês me ajudaram a levantar a cabeça. Agradeço muito a vocês. Obrigada a você, Suzana, por esse retorno. Obrigada realmente a essa, Suzana. Eu vou aqui agradecer assim, ó, te dando até um abraço por você, porque esse movimento, ele é realmente incrível. Cada vez que a gente lê um relato desse, escuta um relato desse, aqui dentro do meu coração vem estrelinhas, né? Porque essa criatura, a hora que ela também foi se apropriando cada vez mais disso, foi lindo demais, né? Que não foi sempre assim, não é todo dia assim, mas eu acho que assim, eu desenvolvi aquilo que eu sempre falo, desenvolvi recursos internos que me ajudam nos dias que eu tô mais frágil, porque acontece, a retomar essa força e falar, não, vamos lá, né? É possível. E, inclusive, isso é muito lindo, né? A gente mostrar a nossa própria vulnerabilidade, porque todos nós temos. Eu, enquanto psicóloga, obviamente, tenho várias vulnerabilidades emocionais. A Fabi, seja como coach, seja como portadora de diabetes, também tem vulnerabilidades. Assim como cada um que está aí nos ouvindo, cada um que faz parte do movimento diabético, todo mundo tem, porque nós temos, nós somos seres humanos. E ainda bem que somos seres humanos. Talvez o melhor da vida é justamente a gente ter as nossas vulnerabilidades, aprender a lidar com elas e poder compartilhar, inclusive para ajudar algumas pessoas a passar mais, de um jeito mais acelerado, pelo menos, pode ser que ela venha ter outras, mas aquela que eu já tive, eu posso ajudá-la. Aproveitar a nossa experiência, o nosso conhecimento para poder realmente tornar o caminho da outra pessoa mais leve e vice-versa, porque quantas pessoas passaram pela nossa vida que também não encurtaram esse caminho de sofrimento e nos ajudaram a erguer a cabeça e a continuar, né? Exatamente, exatamente. Fiquei até emocionada. Porque é linda demais. É lindo. Esse trabalho eu realmente sou apaixonada. E eu percebo, levanto a bandeirinha sempre. Vocês têm, inclusive, aqui
tem os dados da Fabi. Se você quiser entrar em contato com ela, quiser seguir o Divabética, tem todos no nosso post aqui desta live, tem todas as informações, tem ali as minhas também, se você quiser fazer qualquer contato, pode ser aqui via Facebook, mas também ali tem Instagram, tem blog da Fabi, enfim, tem WhatsApp também daqui. Então você fique muito à vontade para entrar em contato com a gente, para tirar dúvida, enfim, a gente tem aqui um tempo limitado que já está chegando ao final. Na verdade, mais ou menos até já passou, que mais ou menos a gente faz uns 45 minutos, mas a gente já está aqui com também quase uma hora, porque é muito gostoso conversar realmente com a Fabi, conversar sobre esse assunto e poder ver o quanto de repercussão isso tem nas pessoas, né? Porque acho que essas são as nossas causas, né? Quando a gente faz algo na vida do outro. Isso, nada melhor do que isso. Então, eu quero te agradecer muito, obrigada, Carol, muito por você ter vindo aqui fazer essa conversa. E se você realmente está assistindo depois, quiser deixar aqui o seu comentário, porque muita gente assiste depois. Então, deixe seu comentário, a gente vai entrar aqui, a gente vai responder. E, enfim, estamos aqui à disposição. E gratidão enorme. Gratidão a minha. Trabalho lindo. E eu tenho que falar também do seu trabalho, porque assim, a sensibilidade da Carol de permear universos que não são o dela, por exemplo, do diabetes, né? Por mais que você tenha convivido e tal. Assim, é como se ela tivesse, pra mim, ela entende, você percebe, você tem essa sensibilidade, essa simpatia. E é maravilhoso ter pessoas assim como você por perto. Trabalhei com a Carol, sou amiga da Carol, então a gente tem essa experiência. Sim, ela foi minha coach, eu fui coach dela e foi incrível. Nós nos conhecemos assim, nos conhecemos no mundo da internet. Nossa, é verdade, né, Carol? Exatamente. Nossa, é verdade, nos conhecemos no mundo da internet. E eu quero deixar um recado para a Suzana, um recado final. A gente agradeceu, mas eu queria que você também agradecesse a você mesma por ter se dado a oportunidade de assistir essa live, por não ter saído, por ter se permitido receber esse conteúdo, porque você fez esse movimento. Então, você também agradeça a você mesma, tá bom? Exatamente. E todo mundo que tá aqui, né? Exatamente. Porque todo mundo se permitiu estar aqui, tirar um momento de autocuidado. Eu sempre falo que, para mim, autocuidado é amor próprio em movimento. Então, assim, como que eu faço para me amar? Cuide de você, porque quando você cuida de você, você está praticando o amor próprio. E quanto mais você se cuida, mais isso vai fortalecendo a sua autoestima, que foi o tema de hoje. Para quem tem, para quem não tem diabetes, é importante, é fundamental que a gente pratique e que a gente realmente coloque isso como prioridade na nossa vida. Sim, autocuidado exatamente, é um jeito muito, muito lindo de nos amar. Nos amar, é isso mesmo. Bom, gente, então nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Até daqui a pouco numa próxima live. Tchau, eu espero você breve. Tchau, tchau. Passa também para a comunidade da Fabi. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.